Seja bem-vindo ao CRA-RJ Entrevista e nesta edição nós vamos falar sobre empresas que estão iniciando as suas atividades no mercado. Para conversar com a gente está aqui o professor e consultor organizacional Fábio Cipolla. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, prazer e obrigado pelo convite. E também o administrador Miguel Marum, que é conselheiro do CRA-RJ. Seja bem-vindo, Miguel Marum, tudo bem? Obrigado aí pelo convite. Ô, Fábio, quais são as principais dificuldades que essas empresas que estão iniciando no mercado de trabalho enfrentam? Tem aquelas principais que são notórias relacionadas à dificuldade do próprio contexto, do ambiente, causado por questões relacionadas à alta taxa de impostos que sobrecarregam essas organizações, né? Na verdade, elas acabam tendo um sócio notório, né, que é o governo, e isso com certeza dificulta o processo inicial. Igualmente o acesso ao crédito, que é bastante difícil para essas pequenas organizações. Os bancos não são muito favoráveis a essas organizações iniciantes, então elas, se precisarem de crédito, vão ter acesso a um crédito de custo relativamente alto, e que isso deve com certeza não ser favorável, né? Não impactar favoravelmente nessa etapa inicial, onde elas precisam, né, de um capital com um custo mais favorável para que elas possam gerar renda, gerar emprego, né, tudo que o país precisa. Marum, além dessas questões legais que o Cipolla expôs, tem o problema da gestão também, a má gestão dentro dessas empresas que estão iniciando e que afeta até mesmo empresas já grandes, né? Como se houver essa situação, qual a saída aí? Na verdade, eu acho que não é nem má, é falta de gestão, né? Em qualquer nível de empresa, você vê muito amadorismo no atendimento às pessoas, ou até na venda do próprio produto ou serviço que ela oferece. Você vê falta de informação dos próprios funcionários. E isso contribui demais para que as pessoas não façam negócio, né? Cipolla, nessa questão da gestão, vamos pensar então que as empresas finalmente tenham a consciência de que precisam de gestão no seu início. Qual o papel do marketing em si dentro dessas empresas e em que foco ele deve estar? As empresas devem focar, eu acho que principalmente em termos de, né, estamos falando de startups, né, empresas iniciantes, o importante é ter um produto incrível, né? Hoje, com o congestionamento que existe, né, da atenção do consumidor, você precisa realmente ter um produto que se destaque no mercado. É importante para essas novas, né, essas empresas iniciantes terem uma história, e elas têm, né, todas têm a história do seu empreendedor, do empresário ali iniciante, elas contarem essa história, encontrar um propósito, né, e um posicionamento de mercado. E finalmente, assim, tratar o cliente como superstar. Isso acho que é fundamental, essa dedicação da organização ao seu cliente. Aquela massa de clientes que ela vai construindo no início, ela precisa dar muita atenção a esse cliente, tentar, né, minimizar o máximo possível, que a gente chama, né, de churn, que é a saída desse cliente, do convívio da organização. A gente, no projeto de extensão, né, na faculdade, nós falamos com muitos empreendedores, né, iniciais, e eles carecem eventualmente dessa atenção ao cliente. Então, tratá-lo como superstar seria uma boa dica. Dentro do meio acadêmico, a gente sabe que existem as empresas juniores, que automaticamente podem ser consideradas startups também por estarem iniciando. Mas dentro das universidades, é trabalhado bem a diferença entre o marketing em toda a sua essência e a publicidade em si, porque às vezes ainda há muita confusão nesse aspecto. Não, na verdade, no curso de administração, você fala pouco da publicidade, até porque não é a nossa área, né? Então, normalmente, numa empresa, você contrata uma agência de publicidade para fazer esse trabalho. Mas é importante que o profissional tenha a noção do papel da agência, né? Dos custos, do investimento, né? E hoje, principalmente na questão das mídias sociais, né? Porque são mais rápidas, mais baratas, mais dinâmicas, mais, né? Perigosas. E também são mais perigosas, certo? Então, você tem um novo modelo, as rádios estão se reinventando, a televisão está se reinventando, porque a velocidade que a informação vai hoje é um negócio assim fantástico. Então, uma notícia tanto boa quanto negativa, até você descobrir se é verdadeiro ou não, já era. Né?
já mitou, já está dentro do mercado, já todo mundo já sabe. Fábio, o senhor fala sobre tratar o cliente de uma forma especial, destacada, mas como atingir um público e como gerar esse mercado em potencial? É importante ter um produto que realmente se destaque perante a esse mercado. E aí cabe deixar claro, principalmente o aluno está focando aqui o papel do administrador e a gente foca também o empresário. É uma pergunta que eu sempre faço, né, tanto em sala de aula quanto nos trabalhos de consultoria e atendimento aos empresários. E aí você pergunta a ele, olha, toda organização, é importante a gente entender isso, toda organização tem um único propósito, todas. Né? E é muito comum você ver o T de retorno, tanto de alunos quanto do empresário, do empreendedor, o propósito de toda organização é ter lucro. Olha, não. O único propósito de toda organização é atender uma necessidade, resolver um problema de um determinado mercado. Então você precisa ter essa capacidade de entender o mercado, né, e atender esse mercado com uma proposta, com uma solução que seja do agrado do interesse dele. Então, uma dificuldade que a gente percebe nos empreendedores é esse foco e essa necessidade premente do lucro. E isso, na verdade, o lucro é importante, mas o lucro é uma consequência de um bom trabalho, de um bom atendimento, que vai vir, claro, através dessa solução, dessa capacidade do empreendedor entender o comportamento desse público e apresentar soluções para os problemas dele. Essas soluções, sim, é que vai fazer o consumidor se levantar e comprar o produto daquela organização. Então é muito importante ter esse entendimento do propósito da organização. Né? Então, qual é a solução que eu tenho e o quanto essa minha solução, que ela vai aparecer em formato de um produto, né, para o mercado, né, o quanto ela é efetiva na solução dos problemas, no atendimento da necessidade daquele mercado-alvo. Agora, mais do que apresentar uma solução, que seja um produto ou serviço, eu preciso fazer com que isso chegue aos meus clientes. Quais caminhos eu devo percorrer? Sim, aí também um esforço, né, um trabalho que esse é contínuo, mas existe uma abordagem inicial que é você identificar os canais de vendas, ou seja, quais parceiros, quais intermediários que você poderá utilizar para fazer com que essa sua solução, esse seu produto, chegue até esse consumidor, esse propenso cliente. E aí cabe fazer uma análise de quais são as possibilidades, quais são as perspectivas da organização. Então tem assim eu diria, uma primeira etapa, que é uma etapa do entendimento, né? Esse meu produto, essa minha solução, como é que eu posso estreitar esse caminho aqui da produção, né, do produtor, da minha organização, até ele? Então tem uma etapa do entendimento, quais são os canais que já existem e quais podem ser utilizados. Depois tem uma segunda etapa, que seria a etapa dos objetivos. A organização entendeu como é que ela pode fazer esse produto chegar ao consumidor, agora quais são os objetivos dela. Definido esses objetivos, agora essa organização ela pode partir para uma terceira etapa, que seria a etapa da implementação. Nesse processo inicial é muito importante desvencilhar, né, entender exatamente. A gente, no ano passado, estávamos trabalhando com uma organização e ela estava com uma grande dificuldade, que ela tinha um produto e ela vendia isso através de varejo. E o varejo, a gente sabe que você precisa, não é só chegar e vender para o varejo e esperar, né, que o varejo vá dar vazão àquilo. Você até espera uma função do varejo de negociar o produto, apresentar o produto para o seu consumidor, mas frente a uma variedade de um portfólio muito grande que o varejista tem, às vezes o seu produto fica lá no canto da prateleira e as coisas não acontecem. E aí eu me recordo que a gente conversando com essa empresária, ela falou, olha, os custos estão muito altos porque eu preciso contratar promotoras, eu preciso fazer promoção, me pedem enxoval. E a empresa não havia feito esse entendimento do mercado e por falta disso, ela descobriu que ela não tinha capacidade econômica de atender essa prerrogativa desse segmento. E um dos caminhos que nós indicamos para ela, e foi o que ela adotou, foi mudar. Então ela saiu do segmento de varejo e passou a adotar o segmento porta a porta.
né? Ou seja, por uma falha no entendimento de como o setor funciona, essa empresária aí passou aí um tempinho, aí, mais de 2 anos, batendo cabeça e sofrendo muito, né, com os custos excedentes referente à escolha, seleção desse canal de venda. O Fábio cita essa questão do relacionamento direto com o cliente, e aí a gente pensa que você tem toda uma equipe de marketing trabalhando, mas aí você tem uma equipe de vendas que vai estar lá de frente com o cliente, né? Qual a importância dessa sinergia entre as equipes, entre toda a organização, para que todo o trabalho não seja perdido? Eu falei da informação, né? Eu tive um caso recente, eu estava procurando um eletrodoméstico, uma geladeira no site, uma empresa, olhei e tal, posteriormente voltei e comprei. Até hoje eu recebo e-mail da mesma empresa me oferecendo o mesmo produto que eu tinha olhado. Quer dizer, sabe, recentemente no aniversário eu recebi um e-mail de uma empresa que me vendeu produtos e não tinha, e consequentemente tive que cancelar e me aborrecer, e ainda oferecendo desconto na compra. Nunca mais comprei, há anos que depois dessa compra eu desisti de comprar. Quer dizer, não há essa leitura também, né, do cliente que não voltou mais, também não quis saber por quê, e acha que oferecer o desconto resolve o problema. Você esquece de mensurar a satisfação do cliente e que ele falou, da necessidade de ser ou não suprido. E nessa questão do achar que oferecer o desconto resolveu o problema, a gente entra na questão de preço. Afinal de contas, preço é realmente tudo ou é necessário uma análise muito maior do que simplesmente o preço? O preço é um componente importante no que a gente chama, né, na percepção de valor que o cliente, né, o propenso consumidor tem sobre uma determinada solução, ou seja, um produto ou um serviço. Então o preço, sim, ele é um componente dessa percepção de valor. E é importante a gente entender, né, o conceito de valor, porque a percepção de valor que o consumidor tem sobre a solução, né, sobre o produto e o serviço, é o que vai determinar a escolha dele, ou seja, valor a gente entendendo como o conjunto, né, de atributos, benefícios que estão inerentes ao produto, né, em relação também ao custo, né, de aquisição daquele produto. Então isso é uma balança e essa balança o consumidor vai perceber mais ou menos valor em determinado produto. Dito isso, o preço ele não vai ser fundamental no sentido de que, então o que vai vender é o preço mais baixo. Não. Mas se nós estamos falando de marketing aqui, o que a gente trabalha muito com os alunos é fazer com que eles saibam ter um produto disponível para o consumidor, que não precise depender de redução de preço. Porque aí o trabalho do administrador fica no meio do caminho, ou seja, reduzir preço é uma variável do composto de marketing que é facilmente alterável. Você liga para passa para a sua equipe de venda, agora dá 40% de desconto na tabela. É fácil, né? Só que isso é impossível, provavelmente, por questões de custo, a organização absorver isso. É muito fácil você trabalhar com essa variável preço. Então é extremamente importante a atenção na variável preço. Para as organizações iniciantes, eu diria assim, existem algumas possibilidades. Trabalhar através da maximização de preço de penetração ou o que a gente chama de skimming, né, que é o preço de desnatação. Cada um dá um foco. Se eu for focar a maximização, o meu foco é ganhar mercado, ou seja, na verdade ganhar receita. É uma situação onde o produto ele não tem muita referência no mercado, então o consumidor mesmo ele não sabe quanto é que custa. Né? Quando a gente está falando de uma câmera, por exemplo, o consumidor tem as suas referências. Tá? Então, o consumidor comum de uma câmera talvez tenha lá um efeito âncora de, sei lá, R$1.000, enquanto um consumidor, uma rede de TV, ao comprar uma câmera, tem uma referência de $20 mil. São referências. Quando você tem um produto que não existe essas referências, você pode trabalhar com o que a gente chama de preço de maximização. Você tenta a cada processo de venda, a cada etapa, cobrar o máximo possível, que seja possível para aquele cliente. É uma estratégia possível quando, nas situações em que você tem um produto que não existe referência no mercado. A gente pode passar por uma outra estratégia de precificação, que é a de skimming, ou seja, que é a desnatação, onde a empresa
ela tem uma capacidade econômica para entrar com preço baixo, isso no sentido de quê? De gerar maior penetração de mercado, que é a situação de todas as empresas iniciantes. Ela não tem participação de mercado, empresa iniciante, zero. Ela não tirou nenhuma fatia do bolo ainda. Então agora, como é que eu posso rapidamente ter direito lá a alguma fatia daquele bolo, né, que é o do mercado que ela está introduzindo o seu produto? Uma estratégia de desnatação é interessante. Ela entra com um preço baixo, talvez até um preço que comprometa os seus resultados econômicos, mas isso é uma estratégia, ela pensa dessa forma. Esse produto ganha mercado rapidamente por conta desse aspecto favorável, porque aí o consumidor percebe valor, nossa, tem bons atributos, né, benefícios, e do outro lado, o custo de aquisição ele é baixo, então fica atraente, ela ganha mercado rapidamente. É uma boa estratégia para as organizações iniciantes. Uma outra estratégia é você fazer uma estratégia de mercado, a mais comum, que é você olhar para o mercado, ver as referências de preço do mercado e apresentar esse produto dentro dessa faixa. Não é a melhor estratégia para as empresas iniciantes, mas é a mais comum, é a mais utilizada. Ou seja, você precisa de alguma forma tentar construir uma estratégia que seja mais favorável para a situação da organização iniciante. As startups, elas são completamente desconhecidas do mercado, então elas precisam gerar algum atrativo para que esse mercado descubra, perceba. Então entra aí a questão de um produto incrível, fantástico, entra aí o aspecto de escolher bem canais de distribuição e na questão do preço você entrar com uma estratégia de precificação que permita a organização a ganhar mercado rapidamente, ou ela ter uma maximização, ou você ter o que a gente chama também de preço de penetração, onde você entra com um preço mais baixo, você tem capacidade de sustentar isso e depois você vai subindo esse preço. O outro, né, que eu estava dizendo que é o preço de desnatação, você entra com um preço um pouco acima do mercado, e é interessante isso, né, porque o preço elevado, em algumas situações, o consumidor ele percebe o produto de preço elevado, um produto de maior qualidade. É uma questão emocional e comportamental. E aí você não ganha mercado, mas você ganha lucratividade. Na estratégia de penetração, você ganha mercado, mas às vezes sem nenhuma lucratividade. E a maximização, você prioriza a receita, ou seja, fazer faturamento. São estratégias possíveis. A mais utilizada, infelizmente, é a de mercado, mas seria, para as empresas iniciantes, a menos indicada. Marum, a gente fala bastante sobre a questão de produto, mas também tem as empresas iniciantes na área de serviços. Essa estratégia também se aplica a essas empresas. Às vezes a gente vê nas mídias sociais mesmo algumas brincadeiras assim, para que pagar se eu posso fazer? E aí você vê o resultado totalmente, né, horrível ali. Como é essa questão da prestação de serviço? A ideia do preço é a mesma, basicamente é a mesma, né? Só que a gente tem que olhar o outro lado, de quem está comprando, quem está consumindo, né? E tem uma máxima antiga, que quem faz o preço somos nós em função da nossa necessidade. Está aí a loja de conveniência nos postos de gasolina para provar isso, né? Todo mundo sabe que é mais caro, mas é conveniente por uma necessidade de você ir lá comprar. Correto? Então, tem muito a ver com isso. É o que ele acabou de colocar. A gente julga que um preço mais alto atrela a ideia de um produto melhor, que também nem necessariamente o é, né? Mas você cria aquela marca, cria aquele estigma, né? E as pessoas criam o status, às vezes, um fetiche de marca ali. E as pessoas se iludem com isso. E aí a gente entra... Tem que usar essa estratégia, é a questão comportamental. Tem que entender o comportamento do consumidor, ele tem esses comportamentos emocionais, não existe essa racionalidade, essa expectativa, né, de que a compra é sempre racional, não é. Inclusive as compras B2B, ou seja, de empresas para empresas, as empresas também têm lá uma carga emocional, porque no processo de decisão por trás tem seres humanos. E aí esses seres humanos têm sempre uma carga emocional. Nesse contexto, não adianta fazer se as pessoas não sabem que você faz ou que você tem o produto. Então, queria que o senhor falasse sobre o papel da divulgação do produto dentro das startups, quais estratégias melhores. Isso é interessante mesmo, porque é o que eu falo, né? Eu preciso entender o mercado, né, para atender esse mercado, mas eu tenho um papel importantíssimo que é comunicar a esse mercado. Dificilmente, né, a gente vê, às vezes,
recebendo esses empresários, produtos fantásticos, realmente soluções que você percebe, nossa, isso aqui tem mercado. E aí, claro, a gente passa por aquelas dificuldades, encontrar uma estratégia de precificação, encontrar uma forma de distribuição, mas não adianta você criar todo esse pacote de benefícios, ou seja, criar uma solução, atender verdadeiramente a necessidade do mercado, e na hora da comunicação acabou todo o capital, né? Eu digo, aí a empresa não tem como divulgar. Você, né, exemplificando, você construiu a sua pizzaria, contratou um pizzaiolo napolitano, importou o cara lá da Itália, né, migrou o cara aqui para o país, você comprou um forno fantástico a lenha, você já criou, né, um produto fantástico. E agora acabou o capital e você agora tem um produto fantástico, mas o mercado não conhece esse produto. Então existe sim extremamente importante a estratégia da comunicação. Como o Marum falou no início, as organizações, é sempre recomendável buscar esse apoio de especialistas, né, que são as agências de publicidade, que podem ajudar no entendimento, né, da melhor forma de abordar e chegar até esse consumidor. Eu diria basicamente que para o empresário, ele precisa ter um entendimento assim, na sua comunicação ela precisa ser muito clara, ela precisa ser consistente e contínua. Isso é extremamente importante. Ou seja, não pode haver gaps, hiatos, ela tem que ser contínua. Ainda que seja num nível mais baixo, mas que ela seja contínua. Porque o consumidor hoje ele é abordado por uma centena, milhares de informações diariamente. E aí você quer lá dar uma investida naquela pessoa para que ele receba essa informação. No meio de tantas informações, é possível que a sua informação fique dispersa e não atinja ele naquele momento. Mas pode não atingir naquele momento, mas atingir em outro momento. Então aí só ratificando a questão da continuidade da comunicação. A mensagem em si, em termos estruturais, seja nas mídias sociais, seja, né, o que a gente chama, né, do outbound ou no inbound, né, seja dentro das mídias sociais, ou seja a mídia tradicional que a gente conhece, é importante que a mensagem ela tenha assim, um tripé. Construção de marca, dos canais de venda, né, onde tem o produto, e gerar demanda, ou seja, cada momento que você for comunicar o seu produto, você construa a sua marca dentro da mensagem, que a marca esteja muito clara, muito fácil de entender o propósito, o posicionamento da marca. Os canais de venda, aonde eu compro esse produto. Às vezes, rádio é muito comum a gente encontrar isso. Você escuta o produto, onde é que tem isso? Né? E aí você sabe, eu vou ter que tentar me lembrar desse anúncio, né, desse spot de rádio, para quando eu tiver algum momento, eu digo isso porque normalmente rádio a gente escuta no rádio, né? E aí vocês, para procurar o produto na internet para saber onde ele tem, ou seja, é uma falha na comunicação, é importante você deixar claro aonde, como o consumidor pode encontrar o seu produto. E por último, na sua mensagem precisa estar muito claro ali um esforço para tornar o produto demandado, né, atraente, interessante para o consumidor. Isso eu diria relacionado à mensagem. De outro lado, na escolha da mídia, seja inbound ou outbound, ou seja, mídias sociais, seja através da internet, seja nas mídias tradicionais, você sempre escolher, né, elencar as mídias que tenham baixa dispersão, ou seja, que você não fale com muita gente que não estejam interessados no seu produto. Então você tem que focar essa ideia, né, da baixa de dispersão e que seja adequado àquele público. Então não dá para um DJ funk que quer desenvolver um produto que pode ser um baile funk e ele querer divulgar isso numa rádio gospel, não faz muito sentido. Então você tem que haver aí uma adequação em relação à escolha da mídia. Essas são as principais dicas aí para as startups. E diante de todas essas exposições, parece que acabou. Só que o produto chegou ao cliente. E agora eu vou pedir para o Marum encerrar falando sobre a questão do pós-venda. Porque, ok, chegou ao cliente, o cliente comprou, mas e depois? Qual a postura dessas startups aí? Eu não digo da startup, não. Eu acho que de toda empresa. Né? Primeiro, se o produto chegou, ou se o serviço foi adequado, né? Atender expectativas, né, do consumidor. Você está falando aqui, estava falando de mídia, por exemplo, o uso daquelas vendas coletivas, né? Quer dizer, eu já fui a lugares usando isso que eu não gostei
do tratamento. Se era para me conquistar, perderam. Então jogou dinheiro fora. Literalmente jogou dinheiro fora. E aí você tem uma avaliação posterior, né? Para você mostrar se gostou, se volta ou não. Mas eu não sei como é que isso é trabalhado depois. Eu tenho muita curiosidade, né? Tudo bem, você tem uma expectativa como cliente, a empresa tem a dela. Mas às vezes existem pequenas coisas que acontecem que te desagradam, que poderiam não acontecer ou poderiam ser corrigidas para que não acontecesse mais. Né? Você é castigado porque um produto chegou com defeito? Acontece. Você compra pela... eu já comprei um produto, chegou estragado, uma novela para fazer uma troca. Quer dizer, então eu fui punido porque eu comprei um produto que veio com defeito. Não há um plano B para atender o cliente nessa necessidade, que devia ser prioritário. Não é? Trate seu cliente como superstar. Exatamente. Você entra no saque, vamos resolver internamente. Mas internamente não vai me dar uma resposta. Quando você pede alguma coisa, educadamente, você quer uma resposta. Então, acho que a gente está engatinhando muito nisso. Existem alguns sites que você tem avaliação de empresa, de serviço. Eu acho importante as pessoas olharem antes de consumir. Leia o que as pessoas escrevem, você tira a sua opinião. Para se hospedar, para viajar, uma série de coisas. Hoje em dia você tem tudo na mão. Então, a chance de você errar, enquanto consumidor, é pequena se você pesquisar direito. Agora, a empresa, o que ela está fazendo para reduzir isso? Algumas não estão fazendo absolutamente nada. Depois quebra, não sabe por quê. Muito bem. Gamaru, muito obrigado pela entrevista. De nada. Fábio Cipolla, muito obrigado também. Obrigado pelo convite. E você que nos acompanha, lembre-se, servir bem para servir sempre. A gente se vê no próximo CRA RJ Entrevista. Muito obrigado pela audiência. Até lá.